necessário que a sociedade faça uma reflexão a respeito dos problemas também que as redes sociais trazem, né? Inclusive na dimensão política, na dimensão da política. Veja o seguinte, o NewsGuard, um site norte-americano, fez um levantamento no mês de março desse ano e encontrou que havia uma publicista de 30 sites com informações deturpadas sobre a Covid-19, em março. Um mês depois, eles repetiram o levantamento e encontraram já 200 sites com informações deturpadas, distorcidas sobre a Covid-19 nos seus vários aspectos, desde a origem da doença, desde a forma de administração melhor, sobre medicamentos, etc, etc. Então, as redes sociais, elas são alvo também de fraude. Você tem todos nós que na internet há fraude com relação a crédito. Por exemplo, agora no Brasil, a fraude bancária, a fraude de operações bancárias aumentou 40%. A fraude na prestação de serviço, a fraude nos processos de venda, de transação de bens e a fraude também no que concerne ao fornecimento, à disseminação de informações. Então, você tem fraude com relação a aspectos sanitários, fraude de informações com relação a aspectos econômicos e fraude também no terreno da política. E, além da fraude, você tem outros crimes. Você tem calúnia nas redes sociais correndo e associada a fake news, você tem injúria, você tem difamação, você tem uma série de coisas. E isso precisa, no momento das eleições, das campanhas eleitorais, isso precisa, obviamente, Paula, de regulação. Isso precisa ser regulado, isso precisa ser controlado. Eu vou fazer um paralelo para você que é interessante. Por exemplo, nos Estados Unidos, há muitos comerciais negativos, propaganda, anúncios negativos em campanhas eleitorais. Muito mais do que no Brasil, sempre. Isso foi sempre assim, tá certo? Por exemplo, em campanhas, na campanha de 2012, o Partido Republicano, na reta final, 100% dos anúncios de TV do Partido Republicano eram negativos, naquela eleição que foi a reeleição do Barack Obama. E, pois bem, o que é que os americanos fizeram lá atrás para tornar isso mais fair, mais justo, para dar transparência ao processo de comunicação política? Depois de uma eleição famosa, a eleição de 1988, do George Bush pai, quando ele derrotou um ex-governador de Massachusetts, o Michael Dukakis, naquela eleição de 88, a massa de campanha negativa na TV foi muito grande. Houve alguns anúncios, alguns comerciais, inclusive, que ficaram célebres pela manipulação, Horton, uma série de coisas, mas a gente levaria muito tempo aqui e nós sairíamos do... Os congressistas americanos, em 2002, eles passaram um ato, tá certo? Um ato que é basicamente de você assumir seu anúncio, assumir seu comercial. Então, em todo comercial de campanha política na TV americana, você, ao início ou ao final, você tem que dizer I'm Lavareda and I assume this message, entendeu? I approve this message. Eu aprovei essa mensagem, né? Eu aprovo essa mensagem. Então, o cidadão fica sabendo exatamente de quem é a autoria daquela informação. A autoria fica ali caracterizada. Nós precisamos, obviamente a internet, a web, as redes sociais são um terreno muito mais complexo do que não, mas nós precisamos de regulação. Nós precisamos fazer com, por exemplo, a campanha americana, 100 milhões, o que foi apurado pelas autoridades norte-americanas. Houve uma operação russa que alcançou 100 milhões de eleitores só no Facebook na eleição de 2016. É óbvio que alguma coisa precisa ser feita com relação a isso. É óbvio. As consequências disso, por exemplo, as eleições
em alguns estados norte-americanos, como Michigan, por exemplo, foram resolvidos por uma quantidade, um percentual ínfimo de eleitores, abaixo de 0,1%, em torno de 0,1% dos votos. Então, qualquer influência ilegítima precisa ser controlada. Eu dei o exemplo do que a legislação americana fez nos Estados Unidos.